E é também importante olhar, né, Lorival, grupos específicos da população americana. Por exemplo, como os eleitorados feminino, negro, latino votaram nas últimas duas eleições e o que a gente pode, sabe-se lá, projetar agora para 2024. Exatamente, porque como é um voto distrital, por condado, né? Porque essa complexidade que eu estava descrevendo, você fala, não, mas toda eleição é assim, toda democracia. Não, porque no Brasil, por exemplo, o candidato ou a candidata pode escolher uma linha que alegre a maioria, mas no caso dos Estados Unidos é preciso que seja a maioria de um condado determinado que vai ser aquele condado que está em dúvida, que não está garantido para aquele partido, então a conquista é nesse sentido. E nessas categorias que a gente vai falar agora, que a gente vai mostrar, acontece isso também, porque a proporcionalidade dos que votam, dos que vão realmente para as urnas, depende em cada lugar. Vemos, por exemplo, o caso do voto das mulheres, o voto feminino. Veja como ele foi migrando dos democratas para os republicanos, mesmo em se tratando de uma candidata mulher, como é o caso da Kamala Harris, né? Então, o Biden chegou ao ápice ali de conseguir um voto feminino maior do que a própria Hillary Clinton, a própria Kamala Harris. 2016 e 2020 são dados de boca de urna da CNN, ou seja, entrevistou os eleitores, as eleitoras, né, no caso, que estavam ali. 2024, naturalmente, é a última pesquisa da CNN. Então, o Trump, de acordo com a pesquisa, se ela estiver correta, ele tem paulatinamente ganhado o voto das mulheres. Chama atenção, mesmo numa campanha com uma candidata. Claro, isso também aconteceu em 2016, mas a gente percebe essa evolução relativamente sensível num local onde qualquer voto importa, todo voto importa. E aqui é uma diferença muito pequena. E em se tratando de um candidato que retirou o direito das mulheres ao aborto, né, ao nomear 3 juízes conservadores para a Corte Suprema, que tem 9 juízes. O que está acontecendo? Minha hipótese, economia. A minha hipótese é de que as mulheres, como as outras categorias que nós vamos examinar a seguir, estão menos motivadas a votar no Partido Democrata por causa do alto custo de vida, que obviamente afeta muito as famílias americanas. Entendi. Bom, começamos com o eleitorado feminino então. Como voto agora o eleitorado negro? Aí acontece um fenômeno, o mesmo fenômeno, né? Assim, o eleitorado negro, veja, o Partido Democrata, lá atrás, no passado, ele foi defensor da escravidão. Mas depois disso, nos anos 60, ele se tornou o grande defensor dos direitos civis, incluindo o direito dos negros de votar, né? E outros direitos, de não segregar mais as escolas, os meios de transporte público e assim por diante. Então, os negros passaram a votar maciçamente no Partido Democrata. Mas isso também está mudando e o Trump paulatinamente conquistando mais votos dos negros. As pessoas vão sentir um gap aí, não dá 100% a soma. É porque tem aqueles que ou votam em outros candidatos ou anulam seu voto, né, e não... ou votam, mas são os eleitores, aqueles que realmente votaram, mas por alguma razão não votaram em nenhum dos dois. Mas você veja que o Trump está conquistando, e aí, de novo, a minha grande hipótese, a questão econômica. Os negros, em geral, não todos, evidentemente, mas em geral têm um nível de vida, de renda mais baixo, isso as pesquisas demonstram, né? Então, eles são mais afetados pelo alto custo de vida. E a Kamala Harris, mesmo sendo uma mulher de cor, pai jamaicano? Pai jamaicano negro, mãe indiana. Ela disse que ela não gostaria de fazer uma campanha ou ganhar votos por ser uma mulher de cor ou por ser mulher. Exato. Ela não ia usar o gênero ou a raça como itens para receber votos. Por que ela tomou essa posição e chegou a verbalizar isso? Para não perder o voto branco. Porque 2/3 do eleitorado americano é branco. Um pouco mais de 2/3, em torno de 70% do eleitorado americano
é branco. Então, se você faz, nenhum candidato nos Estados Unidos vai ganhar com base numa estratégia que priorize os negros. Barack Obama foi a mesma coisa, né? Inclusive foi bastante criticado por isso. E a Kamala Harris segue o mesmo caminho e, de fato, ela, como a primeira candidata mulher negra, né? Acho que você salientou, e ainda também asiática, ela não faz uma campanha assim. O Barack Obama, na campanha, deu uma bronca nos eleitores negros que não votariam na Kamala Harris. Isso pegou um pouco mal, assim, pareceu um pouco arrogante, né? Um pouco paternalista até, mas ela habilmente evitou isso. E de fato, se ela tivesse seguido uma estratégia diferente, na minha avaliação, não teria ganhado mais votos dos negros, porque esses negros que estão votando no Donald Trump estão preocupados com a economia, em primeiro lugar, e teria perdido votos brancos. Ou seja, ela não levantou essa bandeira. E, como você disse, foi criticada por alguns por isso. Agora, como vota o eleitorado latino? Esse fenômeno mais forte ainda, mais expressivo ainda, e aí tem duas questões. Quer dizer, em primeiro lugar, muitos latinos, aqueles que têm uma ligação mais forte com Cuba, mas não só esses, eles se ressentem do socialismo, das ideias do dirigismo estatal, né? Eles, às vezes, saíram de países latinos que têm essa característica e foram para os Estados Unidos, que geram prosperidade por meio do empreendedorismo, da iniciativa privada, da liberdade econômica. Então, mesmo assim, eles maciçamente, como eles têm um padrão de vida mais baixo, muitas vezes são sindicalizados e tal, eles gostam das políticas sociais do Partido Democrata, mas eles estão migrando também. E aí você vai dizer, poxa, mas além do custo de vida, ok, o latino está sofrendo com alto custo de vida e prefere o Trump por isso, mas e a imigração? Né? O Trump mas aí é exatamente isso. O latino, ele foi para os Estados Unidos, ou os pais, ou os avós, né? Porque isso é autodeclarado. Se você é bisneto de latino, mas se considera latino, você é um eleitor latino. Ele diz, não, mas imigração ilegal eu sou contra. Eu sou um imigrante legal, tanto que sou um eleitor, e eu me esforcei muito para me tornar um imigrante, se ele for da primeira geração, para os papéis, o advogado, tudo custa muito caro, precisa ter um emprego, precisa justificar e tal, e eu não quero imigrantes ilegais concorrendo comigo. Essa não é mais uma causa que eu defendo. Exato. Mas ainda, estamos dizendo tudo isso por causa da tendência, mas ainda, mulheres, negros e latinos votam em sua maioria nos democratas. Isso nós não estamos discutindo, estamos só falando como isso ajuda o Trump, essa pequena mudança que tem ocorrido.